Olá, meu nome é Bruno Luiz e juntamente com meu companheiro Pedro Coelho estaremos falando sobre o princípio da legalidade. Princípios constitucionais expressos do direito administrativo. Passando para o próximo slide, conceito do princípio da legalidade. Primeiro tópico. O princípio da legalidade atende à previsão legal, ou seja, o que é permitido por lei. Desse modo, os atos administrativos devem respeitar os limites legais estipulados em norma. O princípio da legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente ao poder público. Ele representa a total subordinação do poder público à previsão legal, visto que os agentes da administração pública devem atuar sempre conforme a lei. Assim, o administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos. A criação de um novo tributo, por exemplo, dependerá de lei. Ou seja, dá para fazer uma analogia com uma corporativa. Como assim, corporativa? Existe o chefe, que representa a lei. Existe o subordinado, que representa os atos administrativos, o poder público. Os atos administrativos, o subordinado, só vai fazer o que a lei permite, o que o chefe permite. Ele nunca vai fazer algo que o chefe não permite. Entende? Então, o subordinado, que representa os atos administrativos, o poder público, só vai fazer o que a lei permitir, que é o chefe, a representação do chefe. E esse chefe tem uma ordem. Ele fala uma ordem e todo mundo acata essa ordem. Essa ordem são as normas. Como toda ordem, como todo chefe, temos que acatar, respeitá-las. E a mesma coisa em relação ao princípio. Existem as ordens, as normas, que temos que acatar, que temos que respeitar, para que aconteça de forma correta, concisa, sem problema algum. Partindo para o próximo slide agora. Nesse slide, podemos ver aqui duas historinhas. Uma tem uma menininha numa bicicleta, que representa o cidadão, falando: faço tudo o que a lei não proíbe. E a outra historinha são dois policiais representando o administrador público e uma mulher representando a lei. E a mulher tem dois balões. Faça isso, faça aquilo. E agora vamos para o título. Artigos relacionados ao princípio da legalidade. Artigo 37. Sendo aplicável às administrações públicas, direta e indireta, de todos os poderes e todas as esferas de governo. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o que podemos observar? Essa menininha, na bicicleta, faço tudo o que a lei não proíbe. Significa o quê? Existe a lei, as normas, deveres e garantias, tudo certinho. E lá está o que é considerado reprovável. A lei considera reprovável quem rouba, considera reprovável o funcionário público que rouba e tudo mais. Então, essas coisas que já estão previstas são consideradas como reprováveis, consideradas como tem cunho negativo e tudo mais. Então, se você não fizer, você pode fazer tudo o que quiser que não esteja de acordo com o que a lei proíbe. Então, você é livre para fazer tudo que quiser de acordo com o que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe isso, pode fazer. Partindo agora para o balãozinho. Tem 3 setas. Primeira seta. O administrador só pode fazer o que expressamente a lei autoriza ou permite. Segundo balão. O administrador pode fazer o que a lei não proíbe. Terceiro balão. É considerado um limite e, ao mesmo tempo, uma garantia constitucional. Esses dois primeiros balões já foram explicados anteriormente. Vou explicar agora esse terceiro, que é o mais importante. Como assim é um limite e uma garantia? É um limite por quê? E é uma garantia por quê? É uma garantia exatamente pelo simples fato de que quando não for concedido um direito, mesmo que seja um direito, você pode recorrer, você pode utilizar do princípio como base para ir buscar os seus direitos
Precisava realizar tal ato administrativo que, de acordo com a lei, está dentro do direito, mas por algum motivo ou alguma pessoa não conseguia aplicar tal ato. Então você consegue utilizar para conseguir resolver a situação. Ou então, sei lá, por exemplo, quando for feita uma conduta errada e você quer recorrer, entende? E é um limite por quê? Não deixa a pessoa conceder direitos, exigir obrigações e deveres, dentre outros. Passando para o próximo slide. As características, a legalidade dentro do escopo criminal. Tem o artigo 1º e o artigo 5º, inciso 39, que vão falar basicamente, o artigo 1º fala basicamente o seguinte: segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia combinação legal. Basicamente, podemos dizer que o chefe, fazendo a analogia do chefe, o chefe chega e fala: isso não pode fazer. Ele fala: isso é uma conduta reprovável. A lei fala que isso é um crime, fazendo a analogia paralela. A lei fala que isso é um crime, o chefe fala que isso está errado. Entendem? Conseguem compreender onde está a questão? Então, o chefe previamente fala assim: isso é considerado uma conduta reprovável dentro da cooperativa. Aí o subordinado: entendi, então se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um ato ilícito, vou estar cometendo um ato reprovável. Basicamente sobre isso. E no terceiro tópico, fala sobre a questão da limitação ao poder estatal de interferir na liberdade de direitos e interferir nos direitos e garantias da liberdade individual. Se você comete alguma coisa que vai contra esse regramento das leis e das normas, você está cometendo um ato ilícito, e por isso o poder estatal pode, segundo a lei, interferir no meio individual em relação a direitos e garantias. Partindo para o próximo slide, sintetizando todas essas ideias, podemos ver que aqui a legalidade administrativa ou estrita basicamente significa o quê? Vai falar sobre a prévia previsão legal, que significa essa questão de respeitar as normas, porque já está especificado, já está escrito no artigo, no inciso, falando que tal conduta é reprovável. Então não adianta tentar ir contra a norma, porque já está previamente lá. Antes de estar cometendo um ato ilícito, já vai estar lá falando o que é reprovável e o que não é. Nesse próximo slide, nós temos um quadro comparativo entre a legalidade privada e a legalidade pública. E um exemplo, aqui nós temos a lei. Os agentes públicos e os particulares estão aqui. Os agentes públicos só podem andar em cima dessa caneta que representa a lei, porque eles só devem fazer o que a lei permite. Os particulares podem andar em cima dessa caneta ou ficar abaixo dela, ou seja, fazer tudo o que a lei não proíbe. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo conceituam um postulado da seguinte forma, abre aspas, a legalidade traduz a ideia de que a administração pública somente tem a possibilidade de atuar quando exista lei que o determine ou autorize, devendo obedecer estritamente ao estipulado na lei ou sendo discricionária a atuação, observar os termos, condições e limites autorizados na lei, fecha aspas. Em poucas palavras, isso seria o princípio da legalidade no âmbito administrativo. Nesse próximo slide, nós vamos falar sobre as restrições ao princípio da legalidade. Elas estão expressas em lei e são da competência do Presidente da República, que deve adotá-las de forma enérgica em situações adversas. A primeira restrição é a medida provisória, que se encontra no artigo 62 da Constituição Federal, que deve ser adotada em caso de relevância e urgência. O Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las ao Congresso Nacional. A segunda é o estado de sítio, que se encontra no artigo 137 da Constituição Federal. O Presidente da República, ouvindo os Conselhos da República e o Conselho de Defesa, solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. E a
terceira e a última restrição é o estado de defesa, que se encontra no artigo 136 da Constituição Federal. O presidente da República pode, ouvindo os conselhos da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa. Esse é um assunto de Constitucional 2, que já vimos no semestre passado. O princípio da legalidade abrange a teoria do Estado moderno, ou seja, nós vivemos em um Estado democrático de direito. É um Estado de direito, pois é regido pelas leis e pelas normas jurídicas, e democrático porque é comandado pelo povo. As funções básicas do Estado é a criar a lei por meio do legislativo e executar a lei por meio do judiciário. E o Estado é administrado pelo poder executivo. Também abrange a tripartição de poderes e a harmonização entre eles. E para encerrar a aula, trouxemos 2 doutrinadores que vão nos falar o conceito do princípio da legalidade. O primeiro deles é o Reilly Lopes Meireles. Abre aspas. Na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim. Para o administrador público, significa deve fazer assim. Fecha aspas. E o segundo doutrinador é o Bruno Silva. Abre aspas. Para que a administração possa atuar, não basta a inexistência de proibição legal. É necessário tanto a existência de determinado ou autorização da atuação administrativa na lei. Os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíba. Entretanto, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autorizar. Fecha aspas. Então, terminamos essa aula de Direito Administrativo sobre o princípio da legalidade. Quero agradecer ao colega Bruno Luiz, que esteve ao meu lado nessa apresentação. Quero agradecer ao meu grupo, ao professor Bruno Henrique pela oportunidade e a todos que nos assistem. Até mais!